Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder mais um dia e também agradecido a todos vocês que oram e que estudam conosco a Bíblia diariamente. Vocês que compartilham esses estudos, agradecemos a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos a todos vocês que clicam no dedinho de joinha. Isso ajuda para que o YouTube disponibilize o conteúdo para que outras pessoas possam também acessar. Queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Marli Abreu Lima, que é de Alto Horizonte, em Goiás. Sandro Willi e também Luzia Rosário são de Anapu, Pará. Josimar Antônio é de Pernambuco. Apolônia, também Admilson Dunga de Brito e Gilmária Ferreira de Oliveira são de Gongogi, na Bahia. Maria Márcia de Feira de Santana, também na Bahia. Ednilza Ana Macedo Soares, ela é de Salvador, na Bahia, e pede oração por sua mãe. Também Denise Almeida de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. A Denise pede oração por sua família. E agradecemos a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando, e nós iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela vida, por mais este dia que nos concedes, e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando orientação e também nos dando entendimento e nos ajudando a tomar decisões ao Teu lado e fazer a Tua vontade. Pedimos que abençoa, Pai, todos aqueles que estudam conosco a Bíblia, todos que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas, os problemas de cada um. Dê vitórias, Pai, conforme a Tua santa vontade. Acima de tudo, que permaneçam firmes na fé, que não desfaleçam, que continuem confiando em Ti, nas Tuas promessas e certos de que em breve estaremos contigo nos céus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje finalizar o estudo desta semana e nós estivemos aqui durante toda a semana falando a respeito de nós adorarmos o Criador. E quando lemos em Apocalipse capítulo 4 no verso 11, a palavra de Deus nos diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Conforme nós comentamos aqui esta semana, Deus, o Criador, é o próprio Senhor Jesus, porque o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, o Evangelho de João capítulo 1, versos de 1 a 3, ele diz ali claramente que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, ele é o agente criador. E interessante, irmãos, que Deus, ao criar e dar forma a este planeta, ele criou do nada. Ele falou e tudo apareceu. Esse é o poder do nosso Deus. Mas, infelizmente, muitas pessoas creem que tudo isso que existe, inclusive nós, somos um acaso, de uma explosão cósmica que apareceu este planeta e depois de um micróbio, foi passando para um outro verme qualquer e foi criando a vida até chegar ao ser humano. Isso é difícil acreditar nisso, não é? Porque a Bíblia é tão clara em dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas as pessoas, elas não querem crer nesse Deus, porque é tão fácil poder acreditar que Deus criou todas as coisas. Por que dizer que viemos de uma evolução, de uma explosão cósmica que surgiu esse planeta e aí estamos aí ao acaso? Não, nós temos um Deus que nos criou, um Deus que cuida de nós, um Deus que está ao nosso lado. E conforme nós estudamos aqui essa semana, Jesus, ele é o nosso companheiro de tribulação. Todos nós que passamos por momentos difíceis em nossa vida, angústia, dor, sofrimento, aflição, Jesus passou por tudo isso.
Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. E Jesus, ele passou por isso por quê? Porque ele veio para pagar o preço do pecado, que era a morte eterna. E depois que o pecado entrou no mundo, através do primeiro casal criado por Deus, então todo ser humano já nasce em pecado, já nasce com a tendência pecaminosa. E Jesus, ele não tinha essa tendência pecaminosa, assim como Adão também e Eva não tinham antes do pecado. O ser humano, os anjos, todos fomos criados com livre arbítrio. Deus deixou para que nós tomássemos decisões, escolhêssemos o que nós queríamos. E Deus disse para Adão e Eva, olha, daquela árvore, daquele fruto vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Nós não sabemos quanto tempo Adão e Eva passaram no Jardim do Éden. O fato é que um dia comeram do fruto. E aí tiveram medo, se esconderam de Deus, porque o pecado faz com que nós fujamos de Deus. O pecado, ele faz com que nós sintamos medo de Deus. E vejam, irmãos, que Deus, mesmo nós sendo pecadores, mesmo Adão e Eva também tendo pecado naquela ocasião, Deus todos os dias ia ao Jardim do Éden para se encontrar com o casal, e Deus não foi lá para condenar Adão e Eva. Deus antes fez uma promessa maravilhosa de que o descendente da mulher haveria de vir e esmagar a cabeça da serpente. E isso aconteceu quando Jesus veio e deu a sua vida na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado, o preço do nosso pecado, que era a morte eterna. E então ali no Calvário Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas ela continua viva, continua tentando, continua procurando levar as pessoas que creem em Deus para o caminho da perdição, para que as pessoas percam o foco em Deus e confiem em si mesmas e que adorem outras coisas, coisas criadas, inclusive adorem o próprio Satanás. E no livro do Apocalipse, a questão central é a adoração. E Deus, ele é digno de ser adorado. Por quê? Porque ele criou todas as coisas e ele pagou o preço do pecado. Conforme lemos em Apocalipse 4:11, agora há pouco, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Então é por isso que Deus é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mas as pessoas querem adorar o que elas veem. Querem adorar pessoas, adorar artistas, né, de cinema, de televisão, adorar cantores, até mesmo pessoas cristãs adorando, né? Reverenciando pastores, líderes de igreja, cantores sacros. Mas a adoração, irmãos, ela é única e exclusivamente a Deus, a Jesus. Por isso que em Apocalipse 14, verso 7, o primeiro anjo disse, né, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Vejam, é o Criador. E nós que estamos nesta série estudando a respeito dessas 3 mensagens urgentíssimas, nós também estamos sendo chamados, porque às vezes inconscientemente nós estamos adorando alguma coisa sem que nós percebamos. Estamos dando prioridade a certas coisas em vez de dar prioridade a Deus. Quando nós deixamos de estudar a Bíblia todo dia, quando nós deixamos de orar, com certeza nós vamos preencher o nosso tempo vendo coisas que nós não deveríamos ver, ouvindo coisas que nós não deveríamos ouvir e também lendo coisas que nós não deveríamos ler. Então, às vezes inconscientemente, nós estamos deixando de adorar o Criador dos céus, da terra, do mar, das fontes das águas e adorando coisas materiais que estão ao nosso alcance. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. Como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual? Deus, ele é um Deus que está próximo. Não pense que Deus está longe, que Deus não ouve a sua oração, que Deus não está vendo você. Não, Deus está vendo cada um de nós. E Ele sabe exatamente o que nós estamos fazendo, o que nós estamos necessitando. E aí muitas pessoas podem perguntar, mas por que então Deus não me dá logo o que eu preciso?
Aqui neste mundo, irmãos, nós passamos por provas, por lutas, tribulações, é para provar a nossa fé. Quem dá tudo que você quer é o inimigo, é Satanás. É tanto que quando ele tentou Jesus lá no deserto, lá após o batismo de Jesus, ele ofereceu o mundo todo se Jesus se prostrasse e adorasse a ele. Vejam, muitas pessoas abandonam a fé, deixam de se congregar e vão viver uma vida que acham que estão agora vivendo bem. Por quê? Porque estão entregando a sua vida, a sua alma para Satanás. E Satanás, ele permite, ele ajuda você a conseguir as coisas, só que depois ele cobra. E aí pode ser tarde demais. Jesus, ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele nos garante a vida. E Satanás tem o que para oferecer? A morte. É a única coisa que ele pode oferecer. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado a quem é que nós estamos adorando e lembrando sempre que Deus é um Deus que está próximo de nós. Ele está à distância de uma oração. Confie em Deus, busque a Deus, consagre a sua vida a Deus. Ele vai te dar a vitória. Quem sabe você não vai ter tudo que você quer aqui neste mundo, mas terá o galardão da vida eterna. Isso é que é o mais importante. O que Deus tem para nos oferecer é eterno, não é passageiro. E então, Deus, ele nos convida para que nós adoremos o Criador. O Criador que foi pregado na cruz. Jesus, o Criador deste mundo, do universo, nosso Criador, pregado numa cruz. Isso é amor. Por que Jesus se entregou para morrer? Porque nós estávamos perdidos. E a única solução era a morte de Jesus, pagando o preço do nosso pecado. Que nós possamos refletir e pensar neste sacrifício imenso que Jesus fez morrendo por nós para nos dar a salvação. A porta ainda está aberta. João viu esta porta aberta. Lá no livro do Apocalipse, nós já comentamos aqui nesse estudo, nesta série, a porta está aberta, mas nós não sabemos até quando. A qualquer momento ela pode fechar. Mas Jesus, ele faz o convite: vinde a mim e encontrem alívio para as vossas almas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a tomar uma decisão ao lado dele, cada dia, cada momento. Que Deus nos dê um bom dia, nos dê um feliz dia da preparação, feliz sábado e um bom domingo também. Deus permitindo, no domingo já estaremos aqui para dar continuidade a esta série. Estaremos com um novo estudo nesta série, 3 mensagens urgentíssimas. Mas não nos esqueçamos as palavras de Jesus: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.